dia e vamos falar de um assunto extremamente sério, viu? Extremamente sério. A gente já falou aqui de mofo dentro do programa, mas as pessoas não têm noção do que nós vamos falar agora relacionado ao mofo. E muitas vezes as pessoas levam na brincadeira e não têm ideia. Hoje eu estou recebendo o Ismael Júnior, ele que é arquiteto, urbanista e especialista em restauração. Ele hoje veio para o nosso programa para conversar com a gente e nos deixar atentos sobre algumas situações que acontecem nas residências e que muitas vezes a gente não tem ideia, porque é um perigo que está invisível para quem desconhece. Não é isso? Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, obrigado. Muito bom receber você aqui. Hoje nós vamos falar do risco do mofo nas residências. E aí o que chama atenção, quando as pessoas falam, quando a gente fala em mofo, as pessoas só imaginam um mofozinho básico que tem aqui no móvel, que tem aqui no local, mas não tem ideia que corre o risco desse mofo afetar a estrutura dessa residência ou não? Sim, com certeza. É até engraçado quando a gente conversa, né? Eu, como profissional da área de arquitetura, a gente fala assim, não, eu estava estudando uma especificidade de patologia. Aí o pessoal, oxe, e você é médico? Mas a gente explica também que o arquiteto é um médico das edificações, então a patologia existe, o mofo ele representa isso. Às vezes ele é superficial, sim, que a gente hoje, profissionais da arquitetura, até indica, não, vamos usar uma tinta que é lavável, que a gente consegue tirar, por conta desse período realmente chuvoso. Aqui em Teresina, que não é preparado, não é uma cidade, né, que tem esse costume de ter longas chuvas durante o ano, nesse período realmente surgem esses mofos mais superficiais. Só que, claro que a maioria deles também pode não ser superficial, que sim, que é uma patologia séria da edificação, que pode vir desde a fundação dela, né, lá do estrutural, como nas alvenarias dentro, no tijolo, ou o cimento que já tá desgastando. E esse mofo, ele vai dando um sinal que vai acontecer algo pior, como uma fissura, uma rachadura, e comprometer sim, futuramente. Até a queda, né, desse próprio imóvel, desse imóvel que ali está. Eu queria chamar a atenção também para as construções. Há muito tempo atrás, ainda trabalhando no meio, a gente pôde entender um pouquinho de que, às vezes, as pessoas não levam muito a sério o local onde aquele imóvel está sendo construído. E eu queria muito chamar a atenção para essa história do mofo e também falar a respeito desse assunto, porque não deixa de ser um alerta. Às vezes, você vai para um determinado terreno e você não tem noção de onde aquele imóvel vai ser construído, de onde aquela residência vai ser construída. E como você mesmo disse, algo que você imagina que não é nada, pode começar assim da raiz. Vamos falar como se fosse uma planta, né? De repente você diz, mas eu não sei por que isso está acontecendo na minha casa, eu recebi essa casa novinha, zerada, e não era para estar assim. O que está acontecendo? Parece que eu estou sentindo essa parede molhada e é algo que nunca se resolve e parece um mofo. Não tem nada. A gente precisa chamar a atenção da população relacionado a isso ou não? Com certeza. Um ponto que você tocou muito importante é essa questão da avaliação do terreno. Sim. Ter um profissional aliado, né, um engenheiro e o arquiteto junto, ele faz essa avaliação, principalmente porque todo o terreno, quando a gente nunca recebe aquele terreno perfeito já para construir. A gente utiliza também daquele famoso entulho. Então, o material de entulho também é muito importante, porque ele pode ser, sim, um causador, desde a fundação, atrapalhar a fundação, na verdade. Que aí, aquele material que está indo lá, se ele tiver uns restos, assim, que não são... se são de composição orgânica, eles podem atrapalhar, entendeu? Então, realmente, a gente tem esse cuidado. O engenheiro, principalmente, que é o que está dentro da obra. E o arquiteto vai reformular isso nos laudos dele. Então, um terreno nunca ele vem pronto já para construir. Então, a gente utiliza desse entulho, já é um dos pontos importantes que tem que ser cuidado, porque senão, realmente, a patologia já começa da fundação. Ou seja, já danifica praticamente a edificação toda, porque se danificar a fundação, a parede, a cobertura, ela está muito comprometida. Interessante que quando você fala assim, realmente é um bate-papo que a gente traz aqui para o Bom Dia, sempre com os nossos convidados, porque é a forma que a gente encontra de não ir só para as perguntas, direcionar só as perguntas, mas tentar entender, porque através de uma perguntinha que a gente faz, mil e um esclarecimentos são dados para quem está em casa assistindo o programa. Quando a gente fala de biqueira, quando a gente fala de água que está infiltrando ali, é muito bom você falar dessa preocupação que a pessoa tem que ter no momento que ela vai construir essa casa. Porque não é só biqueira, né? Com certeza. No projeto mesmo, quando a gente vai passar, antes de passar para o executivo, né?
a gente tem que pensar muito no escoamento da água. Ou seja, o caminho que essa água vai percorrer, aquele famoso que a gente chama de biqueira, hoje em dia a gente não deixa só a cobertura cair na calçada, porque a gente sabe aquele velho ditado dizer, né, que água mole e pedra dura, tanto bate que até que fura, né? Então isso também funciona realmente na arquitetura. E aí a gente vai fazendo estratégia de realmente passar a encanação pela biqueira do telhado para a água não cair diretamente já no piso, para ter que danificar o piso também. E aquele respingo que bate na água, que bate na ponta da parede, é o que transforma aquelas paredes realmente pretas, né? Que ficam morfadas no canto. Parece que nunca se resolve. Nunca. E é exatamente por esse ponto que a gente vai e joga aquele famoso beiral, que o pessoal chama de bica, a gente chama de beiral. Ele vai bater no chão, então vai respingar na parede. E aí vai sim morfar, porque a tinta, mesmo ela agora tendo avançado, se preparado, a resistência dela não aguenta durante anos sem apresentar uma simples patologia, que no futuro também pode se tornar pior. Até porque o problema muitas vezes não está ali naquela pintura. Como está dentro, vai afetar, por mais resistente que seja essa pintura, né? Porque o problema é de dentro, não é de fora. Tem que curar, como diz você, tem que cuidar da causa, senão fica difícil. Por que as pessoas costumam dizer que esse mofo vai atrapalhar na estrutura e que volta? Tem muito a ver com o que a gente está falando agora? Tem sim, porque a maioria, quando ele volta, a gente diagnostica, a maioria dos diagnósticos, acho que em 70% dos casos do mofo, é realmente infiltração interna. Ou é aquele famoso cano que estourou, ou está vazando, não foi bem colocado nas suas juntas, entendeu? Então a água está vazando, então está causando lá de dentro. Então esse mofo, a maioria das pessoas, encontrei um mofo. Se ela já tiver numa edificação atual, que está com uma tinta lavável, a pessoa só lava. Passando em uma esponja que pode e pronto. Ali ela já mascarou aquela famosa, mascarou a doença. Sim. E aí, só que depois de um novo inverno, que vai ter aquela quantidade, porque nessa parte que a gente tem no período chuvoso, a edificação ela já está com um problema interno. O cano já está furado, já está vazando. E aí, por conta do clima, vai piorando, porque a umidade no lugar de vir só de dentro da alvenaria, ela vai vir tanto de fora, entendeu? E vai batendo. Então, vai aumentando a patologia dentro da edificação. Ismael, a gente tem umas duas imagens aqui que me chamam bastante atenção e que eu sou muito curiosa. E que me leva a uma outra situação. Condomínios, apartamentos, ar-condicionado. Vamos lá. Já que a gente está falando de mofo, o que me chama a atenção? Você tem um prédio, digamos, de 3 andares. E a pessoa mora no térreo. E aquele pinga-pinga de ar-condicionado, ele muitas vezes vai ali, se infiltrando ali naquela partezinha e vai entrando, como quem não quer nada, naquela edificação. E aí eu queria muito que você falasse a respeito disso. A gente está vendo aqui paredes que são mofadas, muitas vezes essa água chega até esse local, mas às vezes existem situações que estão vindo de outros locais e que muitas vezes não é daquele local, nem é da chuva. Quais são os cuidados? Principalmente chamar a atenção dos síndicos, né, que estão assistindo o nosso programa. Esse, como você falou, é um dos pontos mais importantes, o famoso ar-condicionado, que é um dos nossos, né, a gente precisa dele na nossa cidade de Teresina. E ele é um dos causadores realmente de grandes patologias, porque se você não tiver uma manutenção adequada, ele vai vazar água. O respingo dele já é normal, natural. E isso tem que partir realmente de cada proprietário do seu ar-condicionado. Aquele famoso deixar o cantinho de pelo menos a gente fala, não vamos deixar um balde, né? Porque isso é feio para edificação. Mas bota uma plantinha, que a água caindo lá, a gente vai poupar o vizinho lá de baixo, entendeu? Para não poder saber aquelas... Porque, como você falou, respinga uma hora, ele vai entrando bem devagarzinho, como quem não quer nada, e se tornou um grande problema. E vai estar atrapalhando na estrutura de outros apartamentos, né? E, geralmente, o apartamento que está no térreo é o que mais sofre. Isso, com certeza, porque aí vai buscando, né, de todos os outros andares. E aí é aquilo que famoso, começa no forro, então o forro já vai se danificando, e aí o piso vai indo, vai escorrendo pela alvenaria. Então, na verdade, isso que a gente fala é fazer a manutenção adequada dos aparelhos de ar-condicionado. E muitas vezes você leva um profissional desse para fazer um trabalho e às vezes ele faz
e não coloca a mangueirinha realmente na quantidade certa, né? No comprimento certo. Às vezes deixa mais curto e aí muitas vezes vai pegar nessa parede, né? E a palavra mofo, o que chama atenção? Esse mofo ele vai estar ou esverdeado ou escurecido. Isso, quando a gente tem o esverdeado, no estudo, né, disso, de uma linguagem mais singela e mais tranquila, é porque realmente ele está bem vivo. Que a gente diz isso, ou seja, ele está atuante mesmo. O preto ele já passou do estágio, entendeu? Ele já está num estágio realmente que já praticamente a patologia se tornou séria, entendeu? Está naquele estágio final e o verde ele está se propagando ainda. Ainda dá tempo de você ter aquele cuidado e resolver a situação. Na primeira imagem, que é um dos pontos, né, que por eu ser especialista de restauração, a gente vê que é de um patrimônio, entendeu? A gente vê que é de uma casa antiga. E que já está comendo, né? Isso, que já é que a gente já tem uma construção diferenciada. Essas edificações antigas, elas não tinham utilidade ainda utilizando cimento, que é um dos causadores bons para impedir a patologia do mofo internamente, entendeu? Aí a areia, realmente, a areia ela ajuda a propagar, porque tem água, é areia com água. Então isso ajuda a propagar quando o mofo ele começa a surgir, entendeu? Então realmente no patrimônio a gente tem uma facilidade maior de mofo. E o que a gente sempre indica? Além de você olhar, o arquiteto ele tem muito cuidado de tornar as edificações arejadas. Nesse momento de chuva é muito complicado, realmente, porque a gente tem um período menor de sol, mas a gente tem que ter o cuidado e a gente sempre pede para os nossos, eu principalmente para os meus clientes, no momento que o sol abriu, abra também suas esquadrias, permita a casa também respirar. Ela precisa desse sol, né? Precisa da ventilação e precisa da radiação para ela poder esquentar um pouco a alvenaria, entendeu? Porque é aquilo famoso, quando a gente se molha, a gente vai, fica molhado. Quando a gente sai aqui no Sol de Teresina, pronto, a gente já secou total. A edificação também precisa disso. Pronto, você chamou praticamente um alerta. Nos últimos tempos, as pessoas estão ficando mais trancadas, com ambientes mais escurecidos e trabalhando mais a iluminação dentro dessa casa e evitando com que essas janelas sejam abertas. Hoje em dia a gente tem uma famosa luz artificial, né? Sim. Que o pessoal realmente gosta de investir. É bonito, mas se durante o dia a gente tem esse sol, por que não aproveitar esse momento, né? Com certeza, e não só aproveitar, você tem que pensar também na saúde do seu lar, da sua residência, do comércio, entendeu? Então você tem que proporcionar realmente a luz natural. Ela não está só para iluminar, ela tem uma função nas nossas edificações, na arquitetura, entendeu? Ela está ali para ajudar e auxiliar na vida útil do nosso bem. Aí a gente aproveita esse momento, Ismael, que você está aqui, para a gente chamar a atenção também das nossas autoridades e, ao mesmo tempo, da nossa cidade, chamar a atenção também daqueles prédios antigos que ali estão. Você, olha, ele deu uma risadinha. Você deve ficar com o coração na mão quando você vê algumas estruturas fechadas, até mesmo de donos, né, de algumas casas mais antigas, que a gente vê, por exemplo, no centro de Teresina. Eu fico com o coração partido. Partido, é verdade. Né? A gente sabe que realmente esse alerta também tem que vir para todos, porque muitos dos nossos patrimônios históricos da nossa cidade, eles são privados. Então não é de autoridade municipal ou do Estado, do governo do Estado. Então, tem muitos proprietários que só deixam seus imóveis lá e não voltam para ver como está. Isso. E a gente consegue ver vários imóveis caindo. Porque como a gente falou, né, o imóvel ele precisa ter sua utilidade. Então, se ele fechar, ele vai estar fechando uma edificação total e vai mantendo aquilo lá, aquele famoso, está tudo escuro lá dentro, está sem a luz natural, sem a manutenção, que toda edificação precisa de manutenção, né? Mesmo que ela seja simples. Então, com o tempo, realmente, passando esse período que a gente tem aqui no nosso estado, que é o período grande chuvoso, depois um grande período de sol, isso vai comunhando, vai juntando e vai tornando a edificação mais vulnerável. Por isso que vem acontecendo, infelizmente, isso, que é o desmoronamento da maioria. E aí a gente aproveita para chamar a atenção desses moradores, desses proprietários, e quando a gente fala de autoridades, para que elas realmente, dependendo de quem foi esse proprietário, que venham as multas, porque tem que se ter responsabilidade pelo que é seu. Né? Porque tem gente que deixa lá, passa uma vida inteira e não tem ideia que você está destruindo o centro de Teresina. Você está prejudicando. E aí a gente chama a atenção, eu queria que você desse algumas dicas, se assim tiver, acredito que tenha,
para os proprietários que estão pensando em reformar, né, construir, as dicas para se evitar esses mofos? Você já deu várias, mas só para a gente reforçar. A primeira alerta que eu tenho para dizer, que eu acho que ainda, infelizmente, é muito enraizado aqui na nossa população, é que eles acreditam que quando trata-se de patrimônio, vai ser algo muito caro para o bolso dele, entendeu? E, na verdade, não, entendeu? As soluções que a gente tem hoje, os profissionais de arquitetura que a gente tem no nosso mercado, eles têm umas soluções muito simples que fazem efetivar realmente a edificação e tornar ela útil hoje nos dias, nos nossos dias de hoje. Então, o primeiro alerta que eu dou é: tenha um olhar mais especial para a sua edificação, não mantenha ela fechada, chegue, contrate um profissional adequado, porque ele vai sim te ajudar a ter os melhores métodos econômicos para aquela reforma, aquela restauração, aquela ampliação. E um dos principais pontos, se você não tem ainda um orçamento no momento, faça o que eu passei a dizer, vá de vez em quando, ou deixe alguém responsável para abrir as esquadrias. Se você perceber, todas as nossas edificações antigas, ela tem muita janela, verdade, muita porta. Verdade. Por quê? Porque o construtor da época, que a gente chama, né, os pedreiros da época, eles tinham esse cuidado porque as alvenarias das paredes eram muito grossas, são muito grossas, né? São muito espessas, então eles precisavam ter várias aberturas para ajudar o sol a entrar e sempre manter a alvenaria seca, entendeu? Por conta de ser de areia. Então, a indicação maior que eu dou para os proprietários de imóveis patrimoniais do nosso estado é você ir lá e tornar a edificação sempre arejada. Abra as esquadrias, abra as portas, mantenham ele sempre com a luz do sol, porque o sol daqui da nossa capital, ele é muito forte, mas ele tem uma possibilidade de te ajudar a manter a saúde da tua edificação bem, que você não tem uma noção ainda. Muito bom. Aí, para finalizar, eu queria só que você me falasse uma curiosidade que eu tenho. Quando as tintas estão vencidas, elas podem trazer problemas de mofo ou não? Isso é mito? Então, ela não é propriamente dita que ela vai ser a causadora do mofo, sim, mas ela ajuda, né? Porque realmente é aquele famoso, a gente traz para o nosso dia. Se o material está vencido, ele vai causar, sim, ele vai ajudar a propagar uma doença. Até mesmo guardado de forma inadequada, né? Tem gente que compra tinta, usa, aí sobra tinta e muitas vezes guarda de forma inadequada. Isso também pode atrapalhar? Com certeza. E também eu até amplifico dizendo que se você só armazenar, ela não vai estar sendo útil, porque ela foi preparada para utilizar naquele momento. A tinta, na verdade, não é só um elemento estético de deixar o ambiente mais bonito como a gente pensa. Na verdade, ela está sendo realmente uma camada protetora final, porque ela que realmente vai estar recebendo todas as porradas que a gente chama, entendeu? Porque ela está realmente na última parte, na última camada da alvenaria. Tem o tijolo, tem o reboco, tem o cimento, tem tudo isso e depois que vem a tinta. Então, ela não é só estética, ela realmente é a nossa capa protetora. Então, quando você já compra ela, o ideal é realmente você preparar de acordo com o que o fornecedor lhe indicou e depois disso já aplicar. Não vou deixar você ir embora, porque ainda tem mais uma. Papel de parede. O que falar do papel de parede? Muitas vezes a pessoa quer camuflar alguma coisa, vai lá e coloca um papel de parede. Pronto. O papel de parede, ele é o péssimo para poder camuflar isso, porque ele não vai camuflar. Nem segura, né? Nem segura. Você pode fazer realmente, a pessoa vai, se a patologia tiver internamente, ele vai chegar, não, pedreiro, só cava um pouquinho aqui, reboca de novo e depois taca o papel de parede que vai solucionar. E não, depois do tempo, como a patologia está internamente e você não tratou a parte do interno, o mofo interno que está acontecendo, a infiltração, por exemplo, quando esse novo reboco está lá, ele vai passar para o novo reboco e depois o papel de parede vai ficar saindo. Aí vai ficar aquele famoso ambiente feio que é, né, o papel todo embolado, muito bom, tá preto, bom. Já no último estágio do mofo. A gente pensa que não tem muita coisa para falar e tem muita coisa para falar. Eu quero agradecer sua presença, Ismael Júnior, de estar aqui com a gente. Conversamos aqui com um arquiteto, também urbanista, especialista em restauração. Veio nos dar dicas de como você pode evitar um mofo dentro da sua residência. Eu acho que as dicas foram maravilhosas. Quem quiser entrar em contato com você. Sim, um prazer estar aqui. Obrigado por me receber. A gente que agradece. Só me procurar nas redes sociais, Arquiteto Ismael. Lá eu estou falando um pouco realmente do meu trabalho, eu sou especialista, então eu trabalho nessa parte do patrimônio histórico do estado, do Piauí, então realmente pelo governo do estado. E lá eu fico explicando, realmente tem vários posts meus falando
essas partes de patologia, não só do mofo, mas outras patologias que realmente acontecem na edificação. Então, pode me acompanhar lá. Obrigada. Continue aqui com a gente. É bom porque ele vai levar logo a informação. Olha, tem que começar a multar essa galera aí que anda jogando fora patrimônios e mais patrimônio. Tanta gente querendo ter uma moradia, tanta gente querendo ter a oportunidade de morar, de ter um teto. E às vezes você não cuida do que muita gente gostaria de cuidar. Não é isso?